O segredo mais poderoso sobre prosperidade já está escrito. Há mais de 3.000 anos e está disponível para qualquer pessoa que queira realmente enxergar. Agora, para tudo o que você está fazendo e dê uma chance de transformar a sua vida antes que o ano acabe. Tudo que você pensa, você atrai. Seus pensamentos são como ímãs poderosos que moldam a realidade ao seu redor. Se você alimenta a mente com fracasso, você será um perdedor. Mas se você enche a sua mente com objetivos e propósitos claros, os céus te entregam exatamente o que você acredita. A própria Bíblia já ensinava isso há milênios. Qual é o seu pensamento íntimo? Tal é ele. Então vamos fazer um exercício prático agora mesmo? Feche os olhos por um momento. Traga para sua mente o objetivo mais importante da sua vida nesse momento. Visualize com detalhes como seria a sua realidade depois de alcançá-lo. Sinta no peito a emoção de já ter chegado lá. Pode ser prosperidade, reconhecimento profissional ou qualquer conquista que você deseja profundamente. Construa agora essa imagem com clareza, porque essa prática não é ingenuidade, ela é uma ferramenta real de reprogramação mental. E quando repetida com consistência, começa a direcionar o seu subconsciente para trabalhar ao seu favor, mesmo enquanto você dorme. Para dar o primeiro passo concreto agora, escreva nos comentários essa declaração. Minha mente é um imã de prosperidade e a partir de hoje eu atraio tudo o que preciso para alcançar os meus objetivos. Não ignore esse gesto simples não, porque existe um poder real no ato de escrever. E toda vez que você escreve, você declara uma intenção. Quando você declara, você grava isso no seu subconsciente. E quando o subconsciente muda de direção, a vida inteira começa a seguir. Mas agora você precisa se preparar, porque o que vem a seguir pode reorganizar completamente a forma como você entende sucesso e prosperidade. Primeiro, pegue a sua Bíblia e abra em Provérbios 3. O problema ali não é a falta de acesso a isso. O problema é que a maioria das pessoas não aprendeu a ler esse texto com a profundidade que ele exige. Então, naquela época, o conhecimento mais valioso não era entregue de forma direta e óbvia, como uma apresentação de slides ou um tutorial de vídeo. Ele vinha codificado em parábolas, imagens e símbolos. Era uma escolha intencional. O Eterno não escreveu tudo na superfície. Ele plantou chaves escondidas dentro do texto. E ali, esperando que pessoas com sede genuína de sabedoria pudessem decifrar e aplicar. O que você vai estudar agora é o manual completo de sabedoria, prosperidade e excelência de vida, escrito pelo homem mais sábio que já existiu, Salomão. Ele não apenas recebeu sabedoria como um presente, ele a aplicou de forma tão precisa que se tornou o rei mais próspero de toda a história registrada. Por isso que agora nós vamos revelar os segredos codificados dentro de cada uma dessas palavras que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. O primeiro segredo está lá no primeiro ponto dessa chave. Filho meu, não te esqueças da minha lei, do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Agora pensa por um momento. Quem hoje não quer mais tempo de qualidade, mais saúde e mais paz mental? Quem não prefere viver anos de abundância a passar décadas numa corrida ansiosa e sem chegada? Esse é o ponto de partida de Provérbios 3. E ele é mais simples e mais profundo do que parece. A prosperidade real começa quando você para de acumular informações e começa a internalizar princípios. Vamos ser sinceros, informação qualquer um consegue hoje. Você pode passar horas consumindo conteúdo, ouvindo podcasts, lendo livros, enchendo os cadernos de anotações. Mas se todo esse conhecimento não se transforma em princípios que governam suas decisões diárias, gravados no coração e não apenas na memória, ele não vai gerar nenhuma transformação real na sua vida. E o que muda uma vida não é o volume que você tem no conhecimento, é a consistência do que você pratica. E Salomão demonstra isso aqui de uma forma muito interessante. Ele nos ensina que longevidade, paz interior, prosperidade duradoura são resultados naturais de uma vida orientada por princípios eternos e não por tendências passageiras. Tendências surgem e desaparecem. Técnicas ficam obsoletas, mas princípios verdadeiros resistem ao tempo. A base da prosperidade não vai se construir na pressa, ela se constrói no fundamento. Quem ergue a sua vida sobre princípios sólidos vai construir algo que permanece. E é justamente aí que mora o segundo segredo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É importante entender o que Salomão está dizendo aqui e o que ele não está dizendo. Ele não está pedindo que você abandone o raciocínio e ignore a inteligência. Ele está revelando que existe um nível de sabedoria que está além da capacidade de qualquer mente humana alcançar sozinha. Existe um código superior, um código acessível apenas quando você aprende a confiar de forma total e genuína. Confiar de todo o coração significa algo muito específico.
Alinhar não apenas os seus pensamentos, mas também as suas emoções, as suas decisões com algo maior do que a própria perspectiva limitada. É como se o próprio Deus te dissesse: se você depender só da sua lógica, viverá dentro dos seus próprios limites. Mas se confiar em mim, você terá acesso ao que está além de qualquer limite. Isso não é apenas um convite ao descuido ou à irresponsabilidade. É um convite para não tornar o seu raciocínio a única bússola da sua vida. Por isso eu quero que você pense: quantas vezes você tentou resolver tudo com as suas próprias forças? Analisando, calculando, controlando e no final chegou a um muro de frustração. A confiança total é, na verdade, uma das ferramentas mais sofisticadas de alta performance que existe. É a capacidade de agir com coragem e determinação mesmo quando todas as evidências visíveis dizem que não vai funcionar. Por isso que a gente entende que a lógica humana ela tem um teto, mas a confiança em Deus não. Então você consegue todas as coisas nele. E é aí que mora o terceiro segredo. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Observa com atenção isso. Salomão não disse: reconheça a Deus nos momentos de crise, nem apenas no templo, nem somente nas orações da manhã. Ele disse: em todos os seus caminhos. Isso é um ensinamento sobre presença consciente e propósito aplicado ao cotidiano. É você reconhecer Deus em todos os caminhos, que significa construir um padrão de vida onde cada decisão, seja nos negócios, nos relacionamentos, nas palavras, nos pensamentos, está alinhada com um nível de excelência superior. Quando você desenvolve essa consciência, a sua vida deixa de ser uma série de escolhas aleatórias e passa a ter direção. Veredas são justamente isso, os caminhos em que você escolhe, as bifurcações que aparecem todos os dias. E todos os dias você está decidindo avançar ou recuar, persistir ou desistir, arriscar ou se proteger. E a maioria das pessoas toma essas decisões no piloto automático, movida pela emoção do momento ou pela urgência da situação. Mas quando você começa a reconhecer a presença divina de uma forma intencional, você ativa uma clareza que não vem de você mesmo. É como se você estivesse dirigindo numa estrada completamente escura e de repente os faróis do carro se acendem. O caminho não mudou, mas agora você consegue enxergar onde vai, não é? Por isso que Salomão vai afirmar algo muito interessante. Prosperidade não é só sobre uma questão financeira. Prosperidade é, antes de tudo, a clareza da direção. Então, antes de mais nada, você precisa saber para onde você quer ir. E é justamente aí que mora o quarto segredo. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aqui Salomão vai nos entregar uma conexão que a ciência moderna só recentemente começou a confirmar. O estado interno impacta diretamente o corpo físico. A arrogância, a ilusão de que você já sabe tudo e não precisa de ninguém, fecha a mente para o crescimento e gera tensão, ansiedade e desequilíbrio. A humildade, por outro lado, mantém você aberto, receptivo e em paz. Quem acredita que chegou ao topo do conhecimento parou de aprender. E quem parou de aprender começou a regredir. Temer a Deus não é viver com pavor, é você viver com reverência consciente diante de uma sabedoria infinitamente maior que a sua. E essa postura vai gerar um equilíbrio em todas as dimensões da sua vida, física, mental e espiritual. Por isso que há uma frase muito famosa que diz: o homem mais sábio é aquele que sabe cercar-se de conselheiros mais sábios do que ele. Porque a humildade não é fraqueza, é a porta de entrada para o seu crescimento contínuo. E justamente é aí que mora o quinto segredo, a lei da abundância. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse versículo contém um dos princípios financeiros e espirituais mais poderosos de toda a Bíblia. Honrar a Deus com os bens vai muito além de uma prática religiosa ou de uma obrigação doutrinária. Ele está falando de uma mentalidade. É uma forma de você relacionar com a riqueza que transforma o dinheiro de um fim em si mesmo, em um instrumento de um propósito ainda maior. Dinheiro não foi criado apenas para ser consumido, foi criado para ser multiplicado, para servir e para transformar realidades. A palavra primícias é fundamental aqui, porque carrega 3 ideias. A ideia de ser o primeiro, que antes de qualquer outro gasto vem a primícia. Segundo, de ser o melhor e não as sobras. E o terceiro, o mais importante, o que tem mais valor para você. A maioria das pessoas oferece o que sobra, o tempo, da energia, dos recursos. E aí depois elas se perguntam do porquê a vida parece sempre apertada. Mas o código de Provérbios 3 é preciso. Quando você honra antes de consumir, você abre espaço para que o transbordar aconteça. Por isso que é escrito o seguinte: a verdadeira riqueza começa na mentalidade de dar antes de receber. Prosperidade não é acumulação estagnada, é fluxo constante e com propósito. E aí justamente o sexto segredo vai impactar isso. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Existe um erro muito comum na forma como a maioria das pessoas interpreta a disciplina. Encará-la como punição, como sinal de fracasso ou como algo a ser evitado. Salomão desfaz completamente essa ideia.
Disciplina não é castigo, é prova de cuidado. Ninguém disciplina aquilo que não valoriza. Um pai que corrige o filho, por exemplo, faz isso porque se importa com quem esse filho vai se tornar. O mesmo vale para o processo de crescimento em qualquer área da sua vida. Não existe atleta campeão sem repetição exaustiva. Não existe músico virtuoso sem horas de prática. Não existe líder íntegro em momentos de ajuste, sem momentos de ajuste e de correção. A excelência é sempre construída através da disciplina, e a disciplina sempre envolve correção. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas abandona o processo justamente quando ele fica desconfortável. Quando a correção chega, em vez de aprender com ele, a pessoa se ofende, desiste. Por isso que Provérbios 3 vai nos dar uma perspectiva diferente. Cada desafio pode ser um momento de alinhamento, de Deus ajustando o seu caminho para algo maior do que você consegue enxergar agora. E por isso que é uma frase muito poderosa que eu decidi trazer aqui para vocês. Toda diversidade carrega a semente de um benefício equivalente. Quem abraça, então, a disciplina, vai abraçar a excelência. Por isso que o 7º segredo vai ilustrar algo muito poderoso. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Repare na escolha de Salomão. Ele poderia ter dito que feliz é o homem que acumula riqueza, ou que conquista poder, ou que herda um grande patrimônio. Mas ele disse, feliz é o homem que encontra sabedoria. Essa distinção ela é fundamental e explica por que muitas pessoas chegam a ter muito dinheiro e ainda assim continuam presas em ciclos de frustração e vazio. Sabedoria não é informação armazenada, é a aplicação correta da verdade em situações reais da sua vida. Por isso que os homens que mais prosperaram ao longo da história não foram necessariamente os que trabalharam mais. Foram os que pensaram de forma mais estratégica, os que souberam quando agir, como agir e por que agir. Porque compreenderam algo que Salomão já ensinava há mais de 3.000 anos. A sabedoria vale mais do que qualquer quantidade de ouro. O ouro pode ser perdido, roubado, desvalorizado, mas quem possui sabedoria dentro de si tem a capacidade de gerar novos tesouros, independente das circunstâncias externas. E aí que vai o 8º segredo, o verdadeiro tesouro. Mais preciosa é do que os rubis. O tesouro mais valioso que um ser humano pode possuir não está em nenhuma conta bancária, está na mente. Dinheiro pode ser roubado, propriedades podem ser perdidas, circunstâncias podem mudar do dia para a noite, mas a sabedoria que está gravada na mente e no caráter de uma pessoa não pode ser tirada dela. E é por isso que histórias de pessoas que perderam fortunas inteiras e as reconstruíram do zero não são raras. Não foi sorte, foi sabedoria aplicada. E é também por isso que tantas pessoas que recebem muito dinheiro de repente, sem um preparo interno correspondente, acabam perdendo tudo em pouco tempo. A riqueza sem sabedoria não consegue ser sustentada, mas a sabedoria sem riqueza consegue criar. E quando você constrói a verdadeira sabedoria, você está edificando algo que produz resultados em todas as dimensões. Riqueza sólida e sustentável, relacionamentos saudáveis e duradouros, propósito claro que orienta cada decisão e um legado que permanece além da sua geração. E é justamente aí que mora o 9º segredo, sobre tempo, riqueza e honra. Na sua mão direita há prolongamento de dias e na esquerda, riquezas e honra. Salomão termina esse ensinamento revelando a tríade que toda pessoa verdadeiramente bem-sucedida deseja. Tempo, que são os anos de vitalidade e saúde para aproveitar o que foi construído. Riqueza, que é a abundância material que traz conforto e liberdade. E terceiro, honra, reputação sólida e influência que abrem portas. Mas olha ao redor e você vai perceber o padrão trágico. Muitos correm tanto atrás do dinheiro que destroem a saúde no processo. E quando chegam lá, não tem mais qualidade de vida para desfrutar. Já outros buscam fama e reconhecimento a qualquer custo. Perdem a paz, relacionamentos e a integridade no caminho. Mas Provérbios 3 apresenta uma rota diferente. Não busque diretamente o tempo, a riqueza ou a honra. Busque sabedoria. E as 3 virão como consequência natural. Dias prolongados, riquezas e honra são frutos, não ponto de partida. A sabedoria é a raiz que os produz. Chegamos ao final desse ensinamento e agora você está diante de uma escolha real. Você pode continuar vivendo no piloto automático, reagindo às circunstâncias, buscando soluções superficiais, correndo atrás de atalhos que prometem muito e entregam pouco. Ou você pode fazer uma escolha diferente, a de buscar sabedoria de forma intencional, consistente e profunda. Os 9 códigos que Salomão escondeu em Provérbios 3 não foram ocultados para te manter longe deles. Foram escondidos para filtrar, para encontrar aqueles que têm sede suficiente para cavar o fundo. Imagina sua vida como uma árvore plantada às margens do rio, com raízes profundas que não se movem nas tempestades, com crescimento constante, independente da estação. Florescendo no momento certo, não antes, não depois. Imagina viver muitos anos com saúde plena, riqueza com propósito, honra genuína e uma direção clara para cada passo.
Isso não é uma promessa vaga, é o resultado descrito por Salomão para quem aplica esses princípios. Quando você coloca a sabedoria como prioridade, você automaticamente encontra a disciplina para agir quando é difícil, a fé para avançar quando não dá para ver o fim e o propósito para saber do porquê você está fazendo o que faz. E como resultado, você tem a abundância como consequência de tudo isso. A prosperidade em todas as áreas da vida não é acidente, é resultado. Agora, declare em voz alta com convicção: a partir de hoje, eu escolho a sabedoria e tudo o que eu fizer prosperará. Escreva agora isso nos comentários, não como uma frase bonita, mas como um compromisso real consigo mesmo. Porque a riqueza verdadeira não nasce numa conta bancária. Ela nasce na mente que decide pensar diferente, no coração que decide confiar além do que os olhos enxergam, na vida que decide, todos os dias, buscar sabedoria acima de tudo. E Provérbios 3 é o mapa que Deus deixou para você chegar lá. Com propósito, integridade, com prosperidade real. Eu aguardo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Também quero te fazer um convite. Toda sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, estamos aqui ao vivo, orando com vocês, trazendo conhecimento no original para vocês. Então, te faço esse convite para estar conosco ao vivo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Shalom, shalom!